Glória a Deus. Queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor tocou em meu coração para compartilhar com os irmãos, e eu quero fazê-lo com a convicção de que é uma palavra de Deus para as nossas vidas, apta para trazer novidades para o nosso existir. Eu vou convidar os irmãos para que abram as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. É um texto que nós estamos lendo repetidas vezes. Capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 10. O título desta mensagem é Sapatos da Paz e Escudo da Fé. Sapatos da Paz e Escudo da Fé. Diz o texto bíblico, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, ou seja, em razão disso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o cinto da verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Não apenas alguns, mas todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Queridos irmãos, nós estamos desenvolvendo todos os domingos mensagens dentro de uma série com o título Vencendo a Batalha Espiritual. Vencendo a Batalha Espiritual. Quando nós falamos, queridos irmãos, em batalha espiritual, nós estamos falando em uma guerra invisível. Uma guerra composta de várias batalhas que são travadas contra Satanás e os poderes das trevas. É uma guerra do bem contra o mal, da luz contra as trevas, da verdade contra a mentira, da vida
contra a morte, da salvação contra a perdição, do céu contra o inferno. E nós estamos envolvidos nessa batalha, porque nós estamos no reino de Deus. Batalha espiritual, irmãos, é um tema polêmico. Porém, o crente, ele tem o privilégio não apenas de estar habilitado para enfrentar qualquer situação em todas as áreas de sua vida, seja uma situação material, seja uma situação espiritual, seja uma situação psicológica. Eu conheço crentes que enfrentaram problemas psíquicos, de demência mental, e venceram. Glória a Deus. A palavra de Deus nos habilita, nos capacita para enfrentar qualquer situação, seja uma situação conhecida, seja uma situação desconhecida, seja uma situação do passado, do presente ou do futuro. A palavra de Deus nos dá os recursos para que nós enfrentemos qualquer situação. E no que tange, irmãos, as situações espirituais, as batalhas espirituais, para que nós possamos enfrentar de uma maneira vitoriosa, e de uma maneira que nós não saiamos do outro lado como mutilados de guerra. Nós precisamos ter um conhecimento a esse respeito bíblico, diria cristocêntrico, porque é um conhecimento que deve estar fundamentado nas palavras de Cristo, mas também um conhecimento prático e um conhecimento equilibrado. Glória a Deus. Eu digo um conhecimento prático, porque nós não podemos estar naquele pacote de pessoas em que, na prática, a teoria é outra. Ou como disse Tiago, são ouvintes, porém não praticantes da palavra de Deus. E também um conhecimento equilibrado, porque, irmãos, como já temos falado em outras oportunidades, todos nós conhecemos pessoas que veem demônio em tudo. São crentes salvos, porém, muitas vezes estão equivocados porque querem atribuir todos os seus erros, os seus equívocos para os demônios. E não poucas pessoas querem transferir a responsabilidade e a culpa de suas decisões para os demônios. Nisso daí, a psicologia ímpia e humana, nesse ponto, está certa. Há situações que a pessoa tem que parar de ver a influência de demônios, a ação de demônios e assumir a responsabilidade pessoal pelos seus erros, pelos seus equívocos, palavras que não deveriam ser ditas, negócios que não deveriam ser feitos, compromissos que não deveriam ser assumidos. Casou-se com a pessoa errada porque não buscou a Deus. Deixou-se levar pelo engano
do seu próprio coração, que é conhecido como paixão. O certo era dizer: eu errei. Peço desculpas, peço perdão, estou disposto a reparar, estou arrependido, eu sou culpado. Eu não deveria ter agido assim, falado assim, decidido assim. Eu deveria ter esperado com paciência no Senhor. Eu deveria ter esperado resposta às minhas orações. Eu deveria ter encontrado parceiros ou parceiras de oração para que me ajudassem. Porém, eu segui o meu instinto, segui a minha intuição, segui minha vontade, os meus desejos, segui a ira do meu coração, segui o ódio que se instalou no meu coração, e aconteceu isso. Agora, queridos, se de um lado há pessoas que dão maximizam a importância dos demônios ou a ação dos demônios, exageram, atribuindo tudo aos demônios, como disse, até como uma forma de transferir a culpa e a responsabilidade. Por outro lado, queridos irmãos, nós encontramos irmãos que estão no outro extremo, porque não demonstram o menor interesse em conhecer algo a esse respeito, em procurar, em pesquisar, em estudar a palavra de Deus, para ver o que é que a Bíblia diz a esse respeito. E com isso, nós temos um grande contingente de crentes que desconhecem a realidade da guerra espiritual, ou que preferem não enfrentar a realidade da guerra espiritual. Evidentemente, irmãos, é algo muito sensível. Falar em guerra espiritual é uma área muito sensível. E realmente é sensível. E nós precisamos ter discernimento para distinguir o que é que está em jogo. Porque pode ser que logo de cara nós comecemos a dizer que todo problema é causado pelo diabo. Mas também, por outro lado, pode ser que nós descartemos um problema que é causado pelo diabo, achando que é uma situação que não tem um contorno espiritual, quando na realidade, aquela situação, aparentemente uma situação de aspecto apenas emocional, ou financeiro, ou familiar, mas que no fundo, existem operações espirituais das forças do mal envolvidas. Agora, para isso, nós precisamos pedir ao Senhor capacidade para discernir os espíritos. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que o Senhor nos dá, pelo Espírito Santo, uma capacitação sobrenatural para discernir, para começar a ler o que não está escrito nem sequer em entrelinhas, para ver situações que aparentemente não são
podem ser observadas. Mas o Senhor nos dá esse recurso, que é discernimento de espíritos. E Deus nos revela com um entendimento, com uma clareza, como se fosse um vídeo ou um filme em uma televisão, daquilo que está acontecendo naquele determinado momento. Em outras palavras, o Espírito Santo nos dá capacidade para discernir, para distinguir os espíritos, de modo que nós vamos ter uma certeza genuína se aquilo é uma ideia ou uma manifestação que veio da parte de Deus, se é algo por parte de espírito de demônios, ou se é algo simplesmente da natureza carnal. Agora, queridos irmãos, é preciso receber essa capacidade espiritual para discernir os espíritos. Porque para discernir os espíritos, as faculdades humanas, quais sejam a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar, são insuficientes. Mesmo que nós tenhamos processos mentais estruturados, um raciocínio aguçado, um alto QI, que é um alto quociente de inteligência intelectual, mesmo que nós tenhamos uma intuição sábia, mesmo que nós estejamos treinados nesses recursos científicos atuais de programação neurolinguística, do autoconhecimento, que são recursos científicos no ramo da psicologia, ou por meio de qualquer outra operação intelectual ou científica, todos esses recursos se mostram ineficazes, ineficientes para o discernimento de espíritos, quando há uma situação espiritual como componente naquela circunstância. Então é indispensável a capacitação do Espírito Santo em nosso espírito. Porque o discernimento espiritual depende exclusivamente da iluminação divina dos nossos pensamentos. De outra maneira, estaremos andando segundo a carne e não segundo o Espírito. Eu vou dar um exemplo muito significativo. Jesus sabia quando um demônio era a causa da enfermidade de alguém. Então levava esta pessoa enferma perante Jesus, como foi levado certo dia um jovenzinho epilético, ou com uma enfermidade que parecia epilepsia. Porém, por detrás daquele efeito epiléptico estava um demônio. E nesses casos, Jesus expulsava o demônio
e a pessoa era curada. Em outras situações, Jesus curava a pessoa sem expulsar demônio, porque era uma situação fisiológica e não uma situação espiritual. Daí, porque eu falei para os irmãos que é uma linha muito sensível. Agora, o discernimento espiritual, ele não pode ser confundido com um espírito crítico natural que algumas pessoas têm naturalmente na sua personalidade, de perquirir, de contestar. Isso é um sentimento natural da pessoa, faz parte do seu temperamento, do seu modo de ser, e não é algo produzido pelo Espírito Santo. De maneira, irmãos, que nós devemos pedir para que o Senhor nos dê discernimento espiritual, porque nós precisamos de discernimento espiritual. O discernimento espiritual, ele serve para que nós tomemos, sejam grandes decisões ou pequenas decisões, nós tomemos de acordo com a vontade de Deus. O discernimento espiritual, irmãos, é necessário para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento. Você precisa de discernimento espiritual para resolver as coisas na sua casa, na sua família, para resolver as coisas no seu trabalho, para resolver as coisas no trânsito. Nós precisamos de discernimento espiritual no nosso dia a dia. Glória a Deus. Para que em todas as coisas possamos ver além daquilo que aparenta ser. E queridos irmãos, diante de uma inspiração, diante de uma ideia, diante de um desejo, nós precisamos de discernimento espiritual para saber se aquela ideia provém de Deus ou provém da mente humana. E se a ideia provém da mente humana, nós precisamos de uma atenção redobrada, porque a mente humana, ela pode estar sã, saudável, equilibrada, mas ela pode estar desequilibrada. Ela pode estar doente. Ela pode estar afetada por coisas do nosso passado, por coisas do presente. Ou, se aquela ideia provém de espíritos malignos. Provém de influência ou de vozes de espírito maligno. A Bíblia diz que no mundo existem muitas vozes. Nós precisamos distinguir, precisamos identificar se aquilo é voz de Deus, se é voz de homem ou se é voz de demônio. Agora, o que nos deixa muito à vontade e faz com que nós não saiamos daqui com as nossas pernas tremendo de medo, é que o discernimento espiritual é um dom gratuito que Deus dá para todos. Todo aquele que pedir vai receber.
todo aquele que buscar vai receber. O Pai não nega bem algum a todo aquele que pede. É um dom gratuito. Qualquer pessoa pode pedir e receber, e daí desenvolver, ampliar e aprimorar. Então, queridos irmãos, para enfrentar essa luta espiritual, que é uma realidade no nosso dia a dia, nós precisamos estar equipados com as armas que Deus nos dá. E o texto de Efésios que nós lemos, vamos repetir, no capítulo 6, versículo 13, diz: portanto, tomai, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, havendo resistido, havendo lutado, ficar firmes. O Senhor não nos coloca, o Senhor não permite que nós entremos nessa batalha para que nós saiamos em frangalhos do outro lado, com a nossa alma mutilada, com as nossas emoções destruídas. Glória a Deus! Ele nos dota de armas e de treinamento para, depois de ter feito tudo, estar firmes. E aqui diz: tomai toda a armadura de Deus. Nós já vimos alguns detalhes sobre a armadura de Deus nas mensagens anteriores. Vimos que a armadura é feita por Deus, é Ele que projeta uma armadura individual para cada um de nós, levando em consideração vários fatores pessoais, individuais, como o nosso biotipo, as nossas características emocionais, as nossas características espirituais, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. O segundo detalhe também que nós já vimos é que cada um deve tomar a iniciativa de colocar a armadura de Deus. Deus disponibiliza a armadura, porém cada pessoa tem o livre arbítrio de colocar a armadura de Deus, de manter a armadura de Deus, de tirar a armadura de Deus. Nós somos livres. Deus não vai apertar o pescoço de ninguém para ficar com a sua armadura. Número 3 que nós vimos é que a armadura de Deus, ela é completa. Ela é composta por vários equipamentos, é uma espécie de kit completo para a sua batalha espiritual e vai proteger você da planta dos pés até o alto da cabeça. O texto que nós lemos diz que a armadura de Deus, ela é composta por 7 peças. Primeiro, o cinto da verdade, que nós já vimos. Segundo, a couraça da justiça, que nós já vimos. Terceira, a preparação do evangelho da paz, que são sapatos para os nossos pés, veremos hoje. Quarta, o escudo da fé, veremos hoje. Quinta, o capacete da salvação, que nós já vimos. Sexta, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E sétima, a oração em todo o tempo, a oração sem cessar. Nós veremos então, já vimos o cinto da verdade, primeira, segunda, a couraça da justiça. Hoje nós veremos calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, que são os sapatos da paz. Por favor, digam comigo: sapatos da paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. Glória a Deus. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. Da mesma maneira, irmãos,
que as outras partes do corpo foram protegidas com o cinto da verdade e com a couraça da justiça, aqui em Efésios capítulo 6, versículo 15, está dizendo que os nossos pés também devem estar protegidos. Eu gosto muito da versão King James, e eu vou trazer este versículo de Efésios capítulo 6, versículo 15, nessa versão, que diz: calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Aqui, irmãos, o verbo calçar está em um tempo verbal muito interessante, que é o gerúndio, e que indica uma ação que está em curso, uma ação que é prolongada no tempo. Porque ao calçar os pés com o evangelho da paz, nós precisamos ter noção que estaremos sempre calçando os nossos pés, estaremos sempre atentos, que estaremos calçando os nossos pés com a proteção do evangelho da paz. É uma ação contínua, é uma ação duradoura. Paz com Deus, paz conosco, ou seja, consigo mesmo, e paz com o próximo. Queridos, é uma proteção infalível. Agora, é também uma proteção insubstituível. E aqui eu pergunto: como estão os seus sapatos da paz? Eu não vou perguntar onde, porque eu já vi pessoas que perdem o sapato em casa. Alguém viu onde está o meu tênis? Alguém sabe onde está a minha sandália? Eu não vou perguntar isto. Eu não vou perguntar onde. Eu vou perguntar como estão os seus sapatos da paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. O mais difícil desses é a paz com o próximo. Porque para ter paz com o próximo, nós somos obrigados a parar de censurar o próximo. Porque às vezes a gente tem uma observação a fazer, não tem? Às vezes a gente tem uma crítica construtiva, claro. A nossa é sempre construtiva. Queridos irmãos, um dos mandamentos mais difíceis de ser cumprido é o de Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Esse é difícil. Esse é difícil. Porque nós sempre construímos um juízo. Chegamos a uma conclusão. E aplicamos a sentença. Julgamos. Eu também faço isso. E faço muitas vezes. Quebrando esse mandamento. Tem que consertar o sapato. Sapatos da paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. Não é que o próximo ficou sabendo, então gerou uma tristeza. Não, o próximo nem ficou sabendo. Mas nós construímos um julgamento
e uma condenação. Queridos, aqui como nos versículos anteriores que nós lemos, Paulo ele estava pensando nos sapatos especiais, nas botas especiais que eram utilizadas pelos soldados para a proteção dos seus pés na caminhada e também na guerra. Da mesma maneira que hoje e até mais algum tempo atrás, os inimigos colocavam bombas escondidas ou minas. Nós vimos assim tantos exemplos de pessoas mutiladas porque inadvertidamente caminhando pisaram em uma bomba, pisaram em uma mina e detonou aquela pisada detonou aquela mina, aquela bomba. Nos tempos em que Paulo escreveu, eram colocados gravetos envenenados por onde os soldados deveriam passar. Então, os soldados usavam uma espécie de sapato especial, que de um lado tinham uma forte aderência ao chão. Muitos irmãos aqui não conhecem, mas antigamente os jogadores nas chuteiras tinham uns cravos. Hoje não tem mais ou ainda tem? Não tem, né? Ah, tem? Cravos na chuteira. Para que durante a batalha o soldado não escorregasse e se desequilibrasse. E também funcionavam como uma forte proteção para que os seus pés não sofressem danos com aqueles gravetos envenenados colocados no lugar por onde ele deveria passar. Os nossos pés precisam estar protegidos. Neste mundo nós caminhamos por lugares escorregadios. Aquele que cuida está em pé. Cuidado para que não caia, porque vai passar por ladeiras escorregadias. Irmãos, da mesma forma que o soldado romano, no calor da batalha, no ardor da luta, podia escorregar e perder o seu equilíbrio, o crente, ele precisa encontrar uma forma de manter-se firme e inabalável, para que ele possa enfrentar as lutas da vida, combater as forças espirituais da maldade e não perder o seu equilíbrio. Seja o seu equilíbrio emocional, seja o seu equilíbrio espiritual. Eu estou pregando, mas estou com meu coração em prantos, porque muitos crentes, salvos e remidos pelo sangue de Jesus, entram em neuroses, entram em desequilíbrios emocionais, entram em transtornos psicológicos, quando poderiam desfrutar de uma vida extremamente abundante, que o Senhor garante, pagou o preço e apresenta os ingredientes para viver esta vida abundante na sua palavra. Porém, muitas vezes, nós desprezamos a palavra de Deus e sofremos as consequências tais. Por causa
de dureza de coração, por causa da cerviz endurecida, por falta de quebrantamento, de coração contrito, e sofremos o dano. E aqui, queridos, os sapatos para a proteção dos pés é a preparação do Evangelho da paz. São os sapatos da paz. E essa preparação do Evangelho da paz, ela vai dar ao crente um apoio firme para o seu corpo espiritual. E também um apoio para o seu corpo emocional, para que ele possa ter estabilidade espiritual, para que ele possa ter estabilidade emocional, para que ele não entre em depressão espiritual e em neuroses psicológicas. Então, quando ele tem os seus pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, ele ou ela não vai passar por desequilíbrios emocionais e nem por desequilíbrios emocionais, ou melhor, espirituais. Há um texto em Romanos capítulo 5 e versículo 1, um texto da palavra de Deus que diz que se o crente estiver com seus pés calçados com a proteção do Evangelho da preparação da paz, aconteça o que acontecer, ele vai ter a garantia de paz, ele vai ter estabilidade emocional, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer com muito amor, mas também com muita clareza, se você tem lapsos em que perde o controle, em que se descontrola emocionalmente, o que o Espírito Santo está nos revelando nesta noite é que você deve, com muita urgência, calçar os sapatos da paz. Pode passar o raio-x, que você vai encontrar o diagnóstico. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o próximo. É algo a ser feito com urgência. Estar com os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, queridos, tem também a ver com a paz e a unidade da família de Jesus, que é a igreja. A Bíblia diz que nós devemos procurar a paz e manter a paz. E para isso, irmãos, o Senhor Jesus atribuiu uma tarefa para nós, para que nós sejamos verdadeiros promotores da paz. É um papel que o Senhor Jesus designou para cada um de nós, que é o de ser um pacificador, que é levar a paz onde não há paz. E Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 5 e versículo 18, que para isso o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Você tem o ministério da reconciliação. Não há um crente que não tenha o ministério da reconciliação. E pelo exercício do ministério da reconciliação,
que é uma autoridade espiritual conferida pelo Senhor, você pode reconciliar pessoas com si mesmas. Pessoas com si mesmas. Há pessoas que estão em conflito com si mesmas. Pessoas que se sentem divididas. O mais comum, e as pessoas não estão mentindo, é a pessoa se sentir como um homem num corpo de mulher. Está comprovado que isso não é mentira. A pessoa se sente assim. Ou se sente uma mulher no corpo de um homem. Esse ministério que o Senhor nos deu, nos dá autoridade para reconciliar pessoas com si mesmas. Nos dá autoridade para reconciliar pessoas com pessoas. Oh, glória a Deus! Bendito seja o Senhor! Nós podemos levar a reconciliação onde houver desentendimento, onde houver guerra. Agora eu vou falar uma coisa para você. Fique longe de pessoas que não têm espírito de reconciliação, ministério de reconciliação. Seja crente, seja não crente, fique longe. É um conselho para você nesta noite, porque ele vai te contaminar. Ela vai te contaminar. Veja, irmão, 2 Coríntios diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus. E ato seguinte, ele nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e ele colocou em nós a palavra da reconciliação. Então você abre a sua boca e você tem uma palavra de reconciliação, ou uma palavra irresistível, ou uma palavra de autoridade espiritual, ou uma palavra de reconciliação. E no dizer de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 9, quando nós agimos assim, como pacificadores, nós somos qualificados como filhos de Deus, e nós recebemos um status, que é o status de bem-aventurados. Oh, glória a Deus! Eu estou pensando o que é que eu vou fazer com esta bem-aventurança. Eu estou pensando como é que eu vou gastar esta bem-aventurança. Porque eu quero ser um pacificador, para usufruir dos privilégios, dos direitos, das prerrogativas de um bem-aventurado da presença de Deus. Agora, por outro lado, irmãos, a falta de unidade entre o povo de Deus evidencia que não estamos calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E isso é uma circunstância que coloca a pessoa em risco, fazendo com que ela se torne, muito provavelmente, uma vítima das artimanhas diabólicas. Mas quando nós estamos calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz, os sapatos da paz, nós estamos preparados para o que der e vier. Nós estamos em prontidão. E diante de qualquer situação, nós vamos agir com firmeza, nós vamos agir com solidez. Aleluia. Glória a Deus. O calçado, irmãos, do soldado romano era um calçado projetado
para fornecer força. Era um calçado que lhe dava flexibilidade para andar em terrenos rochosos, sem tropeçar, não importando o que acontecesse ou que tipo de terreno ele estivesse percorrendo. Quando nós estamos, irmãos, com os nossos pés calçados com os sapatos da paz, isso nos dá uma compreensão muito grande do Evangelho. Isso nos impulsiona também a compartilhar o Evangelho da paz. Quando uma oportunidade surge, seja com os de dentro da igreja, seja com os de fora da igreja, nós vamos compartilhar o Evangelho da paz. Glória a Deus. E no contexto, irmãos, da busca pela unidade da igreja, quando surgirem disputas ou porfias entre os membros do corpo de Cristo, aqueles que estão calçados com os sapatos da paz estarão prontos para aplicar o Evangelho da paz, impedindo, evitando o surgimento de algum tipo de doença autoimune, que é a doença no corpo pelo próprio corpo, que destrói o próprio corpo no meio da igreja. Só assim não haverá espaço para a ação dos demônios, por causa da ação dos irmãos que estão calçados com os sapatos da paz, e que pela sua ação impede que a ação dos demônios seja presente. Eu separei aqui alguns versículos relacionados com os pés, que são até versículos que nós amamos citar. Porém, não faça isso se você não estiver calçado com os sapatos da paz. Não faça isso. A primeira, Salmo 91, versículo 13. Veja o perigo que é isso. Fazer isso sem estar calçado com os sapatos da paz. Pisarás o leão e o áspide, a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Não faça isso se você não estiver calçado com os sapatos da paz. Agora, eu estou falando não faça isso, é para você entender. Eu vou calçar os sapatos da paz porque eu preciso fazer isso. O leão, a cobra, o filho do leão e a serpente não vão impedir a minha trajetória. Se eles se colocarem no meu caminho, eu vou pisar. Glória a Deus. Mas para isso, você e eu precisamos estar calçados com os sapatos da paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. A quarta peça, irmãos, é o escudo da fé. O escudo da fé, irmãos, ele deve ser mantido no braço. Ele deve estar, há uma tradução que diz embraçado. Porque com o escudo da fé, você vai apagar os dardos inflamados atirados
pelos demônios. Vamos recordar Efésios capítulo 6, versículo 16, onde está escrito que nós precisamos levantar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados atirados pelos demônios. Nas antigas batalhas, irmãos, os inimigos acendiam dardos e atiravam esses dardos em chamas contra os seus oponentes. Então, antes que o dardo chegasse, o soldado levantava o escudo para deter o dardo. E segundo os historiadores, o escudo ele tinha várias camadas em couro ou em tecido. E antes da batalha, aquelas camadas de couro ou de tecido eram encharcadas com água para que pudessem apagar os dardos inflamados atirados pelos inimigos. E Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 16, além disso, ele está dizendo, além de vocês usarem o cinto da verdade, e vestirem a couraça da justiça, e calçarem os pés com os sapatos da paz, usem o escudo da fé, embracem o escudo da fé, levantem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E nós estamos aqui nesta noite com o nosso escudo da fé e estamos recebendo a palavra de Deus, que é água. Mais do que água, a palavra de Deus é água viva. Glória a Deus! E nesta noite nós sairemos daqui com o nosso escudo da fé encharcado, embebido com água viva, que é a palavra de Deus. Pronto para apagar os dardos inflamados atirados pelo maligno. Hoje nós diríamos que o escudo da fé é suficiente para detectar e para destruir todos os mísseis atirados pelo maligno antes que eles possam chegar ao destino e ferir alguém. Use o seu escudo para proteger-se, mas use o seu escudo também para proteger o irmão que está ao seu lado, para proteger quem está próximo de você. Conta-se que os soldados, eles ficavam lado a lado, e eles formavam uma grande barreira, eles formavam um paredão, cada um com o seu escudo embraçado, de maneira que nenhum dardo inflamado, atirado pelo inimigo, pudesse furar aquele paredão e atingir o acampamento, atingir o interior de onde eles estavam. Queridos irmãos, a fé é algo que pode ser compartilhado, e a fé se torna mais forte quando nós estamos lutando juntos. É quando nós calçamos os sapatos da paz com todos os santos e santas em Cristo Jesus, em uma só fé, com um só objetivo, com um só sentimento, em um só espírito, e nós partimos para ganhar a batalha. Agora, o inimigo, ele luta para enfraquecer a nossa fé individualmente, e também ele luta para destruir a unidade da igreja. Ele sabe que quando a igreja se movimenta em unidade, a igreja é como um rolo compressor. Os antigos pastores falavam muito a esse respeito. E eles falavam assim:
Ou Satanás sai da frente ou a igreja passa por cima. Glória a Deus. Eu cresci ouvindo isso dos meus antigos pastores. Aleluia. Porque quando a igreja se movimenta em unidade, quando todos os soldados de Cristo levantam os seus escudos, eles formam um paredão impenetrável pelo inimigo. Aleluia. E nós poderíamos perguntar: quais são os dardos flamejantes do maligno que devem ser apagados com o escudo da fé? Não há dúvida, queridos, que os dardos mais comuns são as acusações que o inimigo desencadeia para inflamar as nossas consciências com falsas culpas, com acusações de pecados que já foram perdoados. Mas ele também envia dardos inflamados que são tentações. Tentações para ser diferente dos outros irmãos. Tentações para duvidar. São as propostas de desobediência, de rebelião, de concupiscência da carne, de concupiscência dos olhos, de soberba da vida, de invejas, de ciúmes, de porfias, de maldade e de medo. Agora, há um outro dardo inflamado, atirado pelo maligno, que é muito perigoso, que é talvez o mais perigoso, que é sentir-se ofendido. Sentir-se ofendido. Há até um livro que está no mercado evangélico já há algum tempo, escrito por um pastor americano. O título do livro é Ofensa, a isca de Satanás. Quantos irmãos já leram esse livro? Ofensa, a isca de Satanás. Porque a ofensa, irmãos, é um dos laços mais enganosos. É um dos dardos mais perigosos. É uma das setas com envenenamento mortal que Satanás utiliza para tirar os crentes da comunhão e da vontade de Deus. A ofensa. E, irmãos, a maioria das pessoas que é atingida por esse dardo inflamado, atirado pelo maligno, nem sequer percebem isso. Eles acham que é uma coisa do sentimento. Eles acham que têm o direito de se sentirem ofendidos porque realmente foram ofendidos. Eles não percebem que foi um dardo inflamado atirado pelo maligno e o escudo da fé não foi levantado em tempo hábil, então a pessoa foi atingida. Nós temos que levantar o escudo da fé. Eu anotei aqui duas maneiras. Primeiro, em momentos de dúvidas ou de depressão, nós podemos levantar o escudo da fé quando afirmamos que Deus é fiel, que aquilo que Ele prometeu vai ser cumprido. Glória a Deus. Então, irmãos, as acusações de Satanás não prevalecem, porque as suas acusações são mentiras. E Satanás, ele não tem mais o poder da acusação sobre você. Quando você for acusado à meia-noite,
ou na madrugada, levante o escudo da fé. Romanos capítulo 8, versículo 33 está escrito: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Em segundo lugar, irmãos, nós levantamos o escudo da fé nos momentos de fraqueza e nos momentos de tentação. Nesses momentos, não olhe para a sua força. Não comece a raciocinar que você é um monstro sagrado ou é um campeão de santidade. Nos momentos de fraqueza, nos momentos de tentações, não olhe para você. Para onde olhar então? Olhe para o reino, o poder e a glória de Deus. Porque você vai abrir espaço para o Senhor livrar você da tentação. Para que você não caia em tentação. Conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, Deus promete fornecer tudo o que for preciso para que nós vivamos um tempo de vida de vitória. Para que nós vivamos a vida abundante. Glória a Deus. Ele pode mandar anjos para ajudar você. O próprio Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele pode enviar um servo ou uma serva ou um contingente de servos de Deus para ajudar você a carregar a sua carga. Então, nós precisamos levantar o escudo da fé. Por exemplo, quando Satanás dispara um dardo inflamado para gerar um pensamento em nossas mentes que nós não somos felizes, nós podemos levantar o escudo da fé para apagar essa mentira do diabo. Porque o crente é feliz. O diabo envia um dardo inflamado dizendo: você é infeliz, você é rejeitado, você é excluído. Nós estamos nesta noite levantando o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados atirados pelo maligno. Este dardo não continuará queimando, não continuará inflamado, não continuará ardendo, porque ele está sendo apagado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, por favor, para que nós leiamos qual é a posição do crente em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3. Eu trouxe a tradução, a mensagem. Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, que diz: como Deus é maravilhoso. Numa outra tradução diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta diz: como Deus é maravilhoso. E que bênção Ele é. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós. E nos escolheu como algo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio deste amor. Há muito tempo, Ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça.
que eu posso falar para você ao finalizar esta mensagem? Não fique aí parado, esperando que as coisas aconteçam. Tome a iniciativa de provocar o seu milagre. Como? Calçando os sapatos da paz. Vamos ser inteligentes. Paz com Deus, paz consigo, paz com o próximo. E levantando o escudo da fé. Não critique ninguém. Não julgue ninguém. Não avalie negativamente ninguém. Não se compare com ninguém. E se a comparação for inevitável, considere o outro superior a você. Dê o primeiro lugar para o outro. Atos capítulo 3, versículo 20 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que assim venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Queridos irmãos, os tempos de refrigério estão chegando. E aqui diz, nesse versículo que nós lemos em Atos capítulo 3, versículo 20, que o arrependimento e a conversão antecipam a chegada dos tempos de refrigério. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E quando chegam os tempos de refrigério, o poder de Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta. Tempos de refrigério traz salvação de pecadores. Que pecadores? Os pecadores da sua casa, os pecadores da sua família, os seus vizinhos pecadores, os seus amigos pecadores. Traz a cura das enfermidades, o batismo com o Espírito Santo, o avivamento, a distribuição dos dons espirituais. Glória a Deus. Você vai ficar parado? Não vamos ficar parados. Vamos agir calçando os sapatos da paz e levantando o escudo da fé. E deixa, porque Deus vai agir e vai trazer um grande progresso e vai trazer um grande avanço para a sua vida. E ao preparar esta mensagem, foi assim como que uma voz audível em meu espírito, que o avanço viria de forma repentina, e não passo a passo, e não como em uma caminhada. O avanço virá de forma repentina, se você decidir calçar os sapatos da paz e levantar o escudo da fé. Se for assim, você pode se preparar, porque grandes milagres de Deus acontecerão em sua vida. Este é o segredo, irmãos, para o sucesso na batalha espiritual. E eu finalizo com uma promessa de Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.